Eu me chamo Isabela. E a única coisa que eu gostaria de apagar da minha memória não é a imagem da minha mãe, Fátima, saindo pela porta, mas o som do meu estômago roncando. Um ruído ensurdecedor, agudo, que parecia reverberar não apenas dentro da nossa casinha de cômodo único no meio daquele bairro esquecido, mas em toda a rua de terra batida. Eu tinha apenas 7 anos. 7 anos de idade. E a memória mais nítida que eu carregava era o cheiro forte de feijão que vinha da casa da Dona Lúcia, 2 portas ao lado. Um cheiro que para mim era sinônimo de um luxo inalcançável. Aquilo não era apenas fome física. Era uma fome que corroía a alma. Uma fome polemicamente cruel. Porque a geladeira estava vazia não por falta de dinheiro, mas por falta de vontade. Minha mãe, Fátima, estava sempre lá. Presente fisicamente, mas ausente em sua missão mais básica. A de me alimentar. Nosso barraco era um micro-universo de carência. As paredes eram de tijolo aparente, o chão de cimento frio, e a única janela dava para o beco onde a vida dos outros parecia vibrar em cores que a nossa não conhecia. O teto de amianto que pingava em baldes na época das chuvas de verão parecia chorar a nossa miséria. Eu me lembro de Fátima se arrumando, passando uma maquiagem pesada para cobrir a palidez da rotina, vestindo a melhor roupa que tinha, sempre com pressa de encontrar algum namorado ou oportunidade que a tirasse de lá, mas nunca nos incluísse. Ela voltava de madrugada, o cheiro de perfume misturado com álcool e fumaça, e me encontrava encolhida no colchão fino, esperando. Esperando o quê? Um carinho? Uma migalha? Uma explicação para os dois. 3 dias em que ela sumia, deixando apenas meio pacote de biscoito e uma garrafa de água para uma criança em crescimento. Minha mãe era uma rainha no nosso castelo de miséria, mas uma rainha que abdicava do seu trono em busca de flashes e promessas ocas. Ela vivia pelo glamour fugaz da periferia, sonhando com a vida de novela que nunca chegaria, enquanto a realidade nos engolia lentamente. Eu aprendi a contar as moedas que achava perdidas debaixo do sofá, a esticar um pão francês amanhecido por horas, a beber água para enganar o buraco no estômago. Aquela fome e aquele abandono não me mataram. Eles me transformaram. Eles plantaram em mim uma semente agressiva, a certeza curiosa de que eu nunca, em hipótese alguma, permitiria que alguém dependesse de mim e passasse por aquilo. E essa promessa foi a base do meu plano de vingança que levaria décadas para ser executado. O título deste vídeo não é uma hipérbole. É o mapa da mina emocional que eu criei. Uma mina que eu explodi anos depois sob os pés dela, quando ela estava mais vulnerável, e no ápice do meu sucesso. Eu juro, cada segundo de dor valeu a pena para ver aquele momento. A vingança para mim não seria a ruína, mas a redenção. E eu faria Fátima pagar cada dia de jejum forçado com o trabalho que a forçaria a confrontar a sua maior falha. Mas para entender a profundidade desse choque, você precisa ver de onde eu saí e o quão alto eu tive que voar para construir a minha armadilha. Minha primeira fuga aconteceu quando eu soube que ela estaria fora. Peguei o que sobrou dos biscoitos e saí. Não fui para longe, apenas para a praça onde a ONG da igreja distribuía sopa. Era a minha salvação, o meu segredo. A Fátima vivia no limite, mas sempre impecável. Ela era bonita e usava essa beleza como uma moeda de troca, como uma ferramenta que a livraria das obrigações da maternidade. Ela me via como um peso, um estorvo que atrapalhava sua ascensão social imaginária. O que ela não entendia é que a falta de comida era o castigo mais leve. O mais pesado era a indiferença. A indiferença com que ela me olhava quando eu dizia que tinha quebrado o prato. E, na verdade, eu o quebrei de propósito, para ver se ela reagia. A indiferença quando eu adoecia e ela me dava um chá qualquer, sem tirar o olho da televisão. A indiferença era a cova que ela cavava para o nosso relacionamento, e eu, criança, tentava desesperadamente subir pelas beiradas. O bairro em si era um celeiro de histórias tristes, mas a minha tinha um toque especial de crueldade interna. Na periferia, a comunidade costuma ser o amortecedor da vida. Se o vizinho está sem, o outro ajuda. Mas Fátima fez questão de cortar esses laços. Ela tinha um orgulho doentio, misturado com a vergonha de ser pobre. Ela proibia que eu pedisse ajuda, proibia que eu aceitasse a comida da Dona Lúcia, dizendo que éramos diferentes, éramos melhores. Era uma mentira agressiva, um muro de arrogância que nos isolava e que fazia com que a fome parecesse culpa minha. Lembro de um dia em que estava na escola e a merenda era arroz doce. Era a coisa mais deliciosa que eu já tinha comido. Eu guardei a colher, o resto do arroz doce, dentro do meu bolso, num pedacinho de guardanapo amassado, para levar para casa para mostrar a Fátima que eu conseguia arrumar a comida. Cheguei em casa, ela estava com um homem estranho, alto e fedendo a perfume barato. Ela me ignorou. Eu tentei mostrar o arroz e ela, sem me olhar, simplesmente disse: "Joga fora essa sujeira, Isabela. Não temos mais idade para comer farelo." O arroz doce, a minha conquista, foi parar no lixo. E com ele,
A última migalha de esperança de que ela fosse a mãe que eu precisava. O padrão de abandono se intensificou. Não era só a comida. Era a falta de material escolar, o chinelo arrebentado, o uniforme rasgado. Na minha cabeça infantil, eu sabia que aquilo não era normal. Todas as mães das minhas colegas davam um jeito. A minha não. A minha prioridade era o espelho e a próxima festa. Aos 9 anos, eu passei a ter 2 vidas. A Isabela da casa, calada, magra e invisível, e a Isabela da rua, a menina que fazia favores para a dona Lúcia, lavar louça, varrer a calçada, em troca de um prato de comida quentinho e um sorriso que valia ouro. Eu comecei a guardar a minha mesada imaginária. Guardava o troco das compras que Fátima me mandava fazer. O que era raro, guardava as moedas que ganhava da dona Lúcia. O meu tesouro era a minha independência futura, a minha vingança silenciosa. Eu não ia fugir para a casa de ninguém. Eu ia fugir para a minha própria vida. E o meu plano começou a tomar forma. Aos 10 anos, eu já tinha economizado o suficiente para comprar um caderno e um livro didático de segunda mão. Eu não queria depender da escola para aprender. Eu me tornei obcecada por conhecimento, pela ideia de que a inteligência seria o meu bilhete de saída daquele inferno. Essa foi a minha primeira manobra de retenção. A fuga planejada e silenciosa. A gota d'água. O momento que me fez cortar o cordão umbilical invisível que ainda me prendia. Não foi a fome em si, mas a maneira como ela usou a minha dor. Eu tinha 11 anos. Fátima estava devendo para o agiota do bairro, um sujeito temido. Ela me deixou trancada por 2 dias inteiros sem sequer um copo de água na pia. Ela sabia que eu tinha medo do escuro, medo da solidão. O pavor que senti não tinha precedentes. Quando ela finalmente voltou, abatida, ela chorou, me abraçou e disse: "Me perdoa, minha filha. A mamãe está sofrendo muito. Tive que sumir para resolver as coisas, mas agora acabou." Eu, burra, acreditei. Ela me deu um prato de arroz e ovo. A refeição mais completa que eu tinha tido em semanas. No dia seguinte, ela me vestiu com a melhor roupinha, me levou até a casa da dona Lúcia e, com lágrimas de crocodilo, contou a história para a vizinha, exagerando o abandono e o perigo. Ela conseguiu que dona Lúcia, movida pela pena e pela moral cristã, lhe emprestasse uma quantia significativa para pagar a dívida. Eu a ouvi contando a mentira, usando a minha fome, o meu trauma, como ferramenta de extorsão emocional. Foi aí que o ódio se transformou em estratégia. Foi agressivo, foi sujo, foi a prova cabal de que Fátima não me via como filha, mas como um acessório útil. Naquele dia eu não chorei. Eu me desliguei. A minha alma se tornou um computador, arquivando a dor sob o rótulo de dívida a ser cobrada. A Isabela que dependia da Fátima morreu. No mês seguinte, comecei a procurar emprego. Aos 11 anos. Fui ajudante de feirante, entregadora de panfletos. Trocava o meu tempo por moedas e, mais importante, por refeições. Comecei a dormir na casa da dona Lúcia, alegando que ia estudar. A Fátima, claro, não se importou. Era menos uma boca para alimentar. Aos 12 anos, fui morar de favor com dona Lúcia, que me abrigou como uma filha, percebendo o nível de abandono da minha mãe. O meu exílio foi silencioso e invisível. Eu disse a Fátima que iria para uma casa de apoio para estudar, e ela simplesmente assinou o papel, nem sequer lendo os termos. Ela se livrou de mim, e eu me libertei dela. Naquele momento, eu jurei que voltaria. Não para cobrar o dinheiro, mas para cobrar o tempo e a decência que ela me negou. E eu faria isso de uma forma tão inesperada que a faria reviver cada dia de minha fome, mas sob a perspectiva dela. A vingança precisava ser cirúrgica, uma obra de arte polemicamente fria. Os anos seguintes foram a minha forja. A dona Lúcia me deu abrigo, comida e, mais importante, a crença. Ela era a única pessoa na vida que tinha me olhado e me visto de verdade. Ela me incentivou a estudar, me ajudou a conseguir uma bolsa em um colégio particular da igreja, distante do bairro. O meu foco era brutal. Eu não estudava para passar. Eu estudava para sair. Eu me aprofundei nas ciências da saúde, com uma fixação curiosa pela nutrição e pela pediatria. O paradoxo era cruel. Eu, que quase morri de inanição, queria salvar outras crianças da mesma miséria. Eu canalizei a minha dor, a minha raiva agressiva, para uma causa maior. Cada livro de anatomia, cada fórmula de nutrição, era um tijolo na muralha que eu construía entre a Isabela de 7 anos e a Isabela adulta e bem-sucedida. Eu não apenas estudei, eu me tornei obcecada pela excelência. Ganhei bolsa em Universidade Federal de Medicina, em uma capital distante. O voo foi longo e solitário, financiado por bolsas de pesquisa e bicos noturnos. Eu me formei como a primeira da minha turma em pediatria, com foco em nutrição comunitária. Eram 2 décadas de silêncio, de trabalho duro e de anonimato estratégico. Eu cortei todos os laços com Fátima. Não mandei cartas, não liguei. Não permiti que o meu nome aparecesse em qualquer registro que ela pudesse acessar. Ela se tornou uma sombra, uma memória dolorosa,
que eu usava como combustível. Eu sabia, pela dona Lúcia, que a vida de Fátima tinha seguido o curso esperado. Mais relacionamentos errados, mais dívidas, mais frustração. Ela estava envelhecendo e a beleza que era sua moeda de troca estava se esvaindo. Ela ainda vivia na mesma casa, mal cuidada e esquecida. A ironia era saborosa. Enquanto ela definhava no mesmo lugar onde me abandonou, eu construía um império de saúde e esperança, a centenas de quilômetros de distância. Eu tinha me tornado a doutora Isabela Mendes, uma das maiores referências do país em combate à desnutrição infantil, com um nome forte, respeitado e, mais importante, um sobrenome diferente do dela. Ninguém jamais ligaria à doutora Isabela, que discursava em congressos internacionais e aparecia em revistas de negócios, a menina faminta do bairro. A minha ascensão era a minha vingança silenciosa. Mas o plano final, a vingança de reconciliação, ainda estava por vir. O meu sucesso era apenas o palco. O meu império de sucesso era a Fundação Alimentar Brasil, uma das maiores ONGs de combate à fome no país, com foco em comunidades carentes. Eu a fundei com o meu próprio dinheiro, fruto de anos de trabalho duro, investimentos inteligentes e a venda de uma patente médica. O sucesso era monumental, mas o objetivo era singular. Eu estava voltando. O retorno foi meticulosamente planejado. Eu precisava do palco perfeito, um evento que a Fátima, em sua miséria atual, não pudesse ignorar. Escolhi o nosso antigo bairro para sediar o meu próximo grande projeto, a inauguração de um centro de nutrição comunitário, um polo de distribuição de alimentos e atendimento pediátrico, que transformaria a região. A polêmica já estava garantida. Uma ONG de milhões investindo em um local historicamente abandonado. A imprensa estava alvoroçada. Eu, a doutora Isabela, estaria lá para a cerimônia de abertura. O meu plano era simples, agressivo e elegante em sua crueldade. Forçar Fátima a testemunhar a manifestação física do meu sucesso, o exato sucesso que ela jogou no lixo ao me abandonar. Ela veria que eu não apenas sobrevivi à sua crueldade, mas usei a dor que ela me causou para construir uma obra que a ofuscaria. E o clímax da vingança seria quando ela me visse, não como a filha miserável, mas como a benfeitora poderosa, a única pessoa que poderia tirá-la da miséria em que ela se afundou. A curiosidade de como ela reagiria era o motor que me movia. Meu retorno não era um retorno à casa, mas uma invasão estratégica. Eu aluguei um apartamento de luxo próximo ao aeroporto, evitando qualquer contato precoce. A única pessoa que sabia do meu plano completo era a dona Lúcia. Ela, a minha verdadeira mãe de coração, seria a testemunha, o juiz e o júri da minha vingança de amor e ódio. Ela me disse: Isabela, você não quer vingança. Você quer que ela sinta o que é a fome de amor. E ela estava certa. Eu queria mais do que a ruína dela. Eu queria a redenção dela, forçada e inescapável. O meu retorno foi uma bomba. A notícia da inauguração do Centro de Nutrição Comunitário da Fundação Alimentar Brasil correu como fogo na palha. O bairro estava em festa, cheio de repórteres e celebridades locais. A Fátima, segundo Dona Lúcia, estava vivendo de bicos, com uma aparência castigada pelo tempo e pelos maus hábitos. Ela ainda morava na mesma casinha, agora mais degradada, mas seu instinto de socialite da periferia ainda estava vivo. Ela se arrumou, buscando o último resquício da beleza que a definia, e se dirigiu à praça onde a cerimônia seria realizada. Eu estava no palco, impecável, vestindo um terninho branco que contrastava com a realidade ao meu redor, a personificação do sucesso inegável. Olhei para a multidão, e lá estava ela. De longe, em meio às pessoas, Fátima estava ali, tentando parecer importante, tentando se infiltrar, a curiosidade de uma fofoca local superando o seu orgulho. Ela olhava para mim, a doutora Isabela, sem qualquer traço de reconhecimento. Para ela, eu era apenas uma benfeitora rica, uma forasteira. O meu coração batia forte, uma agressividade controlada. Este era o momento. No microfone, comecei meu discurso, a voz firme e emocionada. Falei da missão da fundação, da importância de combater a fome. E então, fui cirúrgica, seguindo a estrutura de retenção dos roteiros campeões, que usam a tática de revelar o trauma sem revelar o nome. Eu sei o que é a fome. Não a fome de um dia, mas a fome que dura dias, que corrói os ossos de uma criança de 7 anos. Eu cresci neste chão, neste bairro. Lembro-me do barulho do meu estômago, da vergonha de não ter o que comer enquanto a minha família fingia que tudo estava bem. Essa fundação é a minha promessa a essa menina. Nenhuma criança aqui voltará a sentir a dor do abandono e do estômago vazio. A multidão aplaudiu, emocionada. Mas eu mantive o olhar fixo na Fátima. E foi então que vi a reação. Ela paralisou. O sorriso forçado sumiu. Seus olhos vaguearam pelo meu rosto, procurando a menina faminta por trás da doutora. O reconhecimento foi lento, doloroso, polemicamente evidente. Aquele momento foi o ápice da minha vingança silenciosa. Fátima cambaleou, as mãos na boca, tentando abafar um grito.
O chão dela havia sumido. Não era apenas a minha voz, mas o meu olhar. Eu estava de volta e ela era a minha plateia. Depois do discurso, a multidão me cercou. Fátima tentou se aproximar, mas foi barrada pela segurança. Ela esperou pacientemente com uma determinação que eu nunca havia visto nela quando eu era criança e precisava dela. Ela me esperou por 2 horas, até que eu estivesse sozinha na pequena sala que serviria de meu novo escritório. Ela entrou, os olhos injetados, o corpo tremendo. Isabela, é você? A voz dela era um sussurro rouco, quase inaudível. O impacto da revelação a atingiu como um trem. Sim, Fátima. Sou eu, a Isabela. Aquela que você deixou sem comida por dias. Eu usei o nome dela sem mãe, sem mamãe. A distância era colossal. Ela começou a chorar, um choro agressivo, histérico, cheio de culpa e desespero. Ela tentou se ajoelhar, agarrar minhas mãos. Minha filha, eu não sabia. O que você fez? Como você... Ela não conseguia formular a pergunta. Como eu saí de lá? Como eu consegui tanto sucesso? Eu a fiz se sentar, mantendo uma distância cirúrgica. E então, eu executei a parte mais importante do meu plano, o ultimato do perdão. Você se lembra de me deixar sozinha, Fátima? Não uma, mas dezenas de vezes? A chave era a fome, não o dinheiro. Você tinha dinheiro para o seu cigarro, para o seu batom, para a sua cachaça. Mas não tinha para o arroz e feijão. Eu não voltei para te dar um cheque. Eu voltei para te dar um ultimato. Eu te fiz perder o chão para que você pudesse finalmente construir o seu. E a revelação foi o golpe final. Eu não estava ali para arruiná-la, mas para forçá-la a ser quem ela falhou em ser. Eu revelei o meu plano de reconciliação de uma forma que quebrou todas as expectativas, tanto dela quanto, curiosamente, as minhas. Você vive na miséria, Fátima. E eu não vou te dar 1 centavo para você desperdiçar. O que eu vou te dar é um emprego. Na Fundação Alimentar Brasil, aqui no bairro, um salário justo, um plano de saúde completo e um futuro. Mas o seu trabalho será na cozinha comunitária. Você será responsável por garantir que as crianças deste bairro nunca mais sintam a dor da fome. O silêncio na sala era mais alto do que o barulho da festa lá fora. A vingança polemicamente perfeita. Forçá-la a confrontar o seu crime diariamente, transformando o seu egoísmo em serviço. Fátima me olhou incrédula. Me fazer cozinhar? Para os outros? Isabela, eu sou sua mãe. Eu respondi com a calma fria de uma cirurgiã. Você foi minha mãe por 7 anos, Fátima. Agora você tem a chance de ser mãe de centenas. Este é o meu perdão. Você terá que alimentar aqueles que precisam, o oposto exato do que você fez comigo. E você não vai morar em mansão. Comprei uma casa simples ao lado da Dona Lúcia, pequena, mas decente. Você vai trabalhar de sol a sol e vai viver a vida real, perto das pessoas que você tentou evitar. A condição era inegociável. Aceitar a redenção através do trabalho e da humildade, sob o meu olhar constante. Ela chorou novamente, desta vez um choro diferente de aceitação. Fátima aceitou. Ela não tinha outra opção, mas a surpresa não foi a aceitação, mas a transformação que começou a ocorrer nela. No início era pura agressividade passiva, ressentimento. Ela resmungava, reclamava do trabalho, do calor da cozinha, mas eu a observei. E lentamente o contato com as crianças famintas, com os pais desesperados, com a realidade que ela tanto fugiu, começou a corroer o muro de egoísmo que a envolvia. Ela viu a sua própria história refletida nos olhos de cada criança que pegava o prato de comida com a mesma avidez que eu tinha. Ela não estava mais fugindo. Estava trabalhando pela sua redenção, um prato de comida por vez. Em 1 mês, ela parou de reclamar. Em 6 meses, ela se tornou a alma da cozinha. Ela não era mais a Fátima, a fugitiva. Era a tia Fátima, a cozinheira-chefe, amada pelas crianças e respeitada na comunidade. O final não foi um abraço de conto de fadas. Não foi um felizes para sempre. Foi uma reconciliação fascinante e inesperada, baseada no perdão condicional. 1 ano depois, encontrei-a na cozinha. Ela estava descascando batatas, suada, mas sorrindo enquanto cantava para um bebê no colo de uma mãe. Ela me viu, e desta vez não havia medo ou vergonha, apenas cansaço e paz. Obrigada, Isabela, ela disse, a voz rouca, mas sincera. Obrigada por me dar uma vida de verdade. Eu não respondi. Não precisava. A minha vingança não era fazê-la sofrer, mas fazê-la mudar. Eu não a perdoei pelo que ela fez. Eu perdoei a pessoa que ela era, dando-lhe a chance de se tornar a pessoa que ela deveria ter sido. O meu perdão não foi um presente para ela, mas um alívio para mim. Foi a maneira mais criativa e inesperada de me libertar da minha própria dor. Eu a forcei a ser mãe, não de mim, mas da comunidade. E isso era uma vitória que valia mais do que qualquer vingança tradicional. A verdadeira reconciliação é quando o agressor finalmente entende a dimensão do seu erro, e o agredido usa essa dor para construir algo maior. Eu, a doutora Isabela, ainda supervisiono a fundação à distância,
Mas confesso que a parte mais fascinante e inesperada do meu plano se manifestou de uma forma que o meu raciocínio agressivamente lógico não havia previsto. Fátima não apenas cumpriu o seu papel, ela o transcendeu. Em uma visita surpresa à cozinha, meses depois, encontrei-a no intervalo, sentada na calçada, conversando com Dona Lúcia. O que me chocou foi o teor da conversa, que ouvi sem ser percebida. Fátima não estava falando sobre as fofocas do bairro ou sobre as dívidas passadas. Ela estava falando sobre nutrição. Ela discutia com Dona Lúcia a melhor maneira de incorporar proteína de soja na sopa para crianças com anemia. O olhar dela não era mais vazio ou ansioso, mas preenchido por um conhecimento prático e uma paixão que eu só tinha visto em mim mesma. Ela tinha estudado os manuais da fundação, ela tinha feito as perguntas certas. Ela havia se tornado uma especialista naquilo que, ironicamente, ela havia me negado: o cuidado essencial. A vingança de reconciliação culminou em uma última e curiosa revelação. Certa noite, Fátima me ligou. Pela primeira vez em mais de 20 anos, ela não pediu dinheiro nem chorou. Ela me ligou para perguntar sobre um novo estudo que eu havia publicado sobre dietas cetogênicas em crianças. Ela estava genuinamente interessada em aplicar novas técnicas. No final da ligação, ela hesitou. Isabela, eu sei que você me perdoou ao me dar esse trabalho, mas hoje eu perdoo a mim mesma. E foi aí que o meu mundo perdeu o chão, da mesma forma que o dela perdeu no dia da revelação. O perdão dela para si mesma, conquistado através de anos de serviço e humildade, era o único desfecho que poderia me fazer chorar. Eu, a doutora Isabela, a máquina de sucesso, chorei como a menina de 7 anos faminta. Mas desta vez, não de dor, e sim de alívio. A minha vingança não gerou uma tragédia, mas uma mãe de verdade, ainda que tardia. E essa mudança de vida na Fátima foi a prova final de que o amor e a redenção podem ser forçados, mas, se bem arquitetados, são o final mais inesperado e poderoso de todos. Eu a fiz pagar o preço, e o preço foi a sua própria salvação. Éramos 2 mulheres reconstruídas, uma pela dor e outra pelo serviço, unidas por uma dívida de amor paga em pratos de comida. A nossa história nunca será um felizes para sempre, mas é uma história de verdade, e isso vale mais.